Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos aqui firmes e fortes no projeto Lendo a Bíblia com Tarek Souza e quero agradecer mais uma vez o apoio que tenho recebido de diversas pessoas para a continuidade desse projeto que eu considero muito importante. Como bem disse o Padre Silas, ali da Catedral Militar Rainha da Paz, em Brasília, a Bíblia é uma fonte inesgotável de ensinamentos. E eu tenho aqui vivenciado junto com vocês que a gente gasta em torno de 8, 10 minutos para a leitura de um capítulo. Por que não, então, dedicar esse pequeno tempo para a leitura desse livro tão importante para os católicos? É esse o recado que eu quero deixar para vocês e convido-os para continuar comigo nesta jornada. Vamos lá? José como governador do Egito. Então José foi dar notícia ao rei. Ele disse: O meu pai e os meus irmãos vieram da terra de Canaã e estão na região de Gozém com as suas ovelhas e cabras, o seu gado e tudo o que tem. Depois levou 5 dos seus irmãos e os apresentou ao rei. O rei perguntou: Qual é o trabalho de vocês? Eles responderam: Senhor, nós somos criadores de ovelhas, como foram os nossos antepassados. Viemos morar neste país porque na terra de Canaã não há pastos para os animais, e a fome lá está terrível. Por favor, deixe que a gente fique morando na região de Gozém. O rei disse a José: Agora que o seu pai e os seus irmãos vieram ficar com você, a terra do Egito está às ordens deles. Dê a eles a região de Gozém, que é a melhor do país, para que fiquem morando lá. E, se na sua opinião houver entre eles homens capazes, ponha-os como chefes dos que cuidam do meu gado. Depois, José levou Jacó, o seu pai, e o apresentou ao rei. Jacó deu a sua bênção ao rei e este perguntou: Qual é a sua idade? Jacó respondeu: Já estou com 130 anos de idade e sempre tenho andado de um lado para o outro. A minha vida tem passado rapidamente e muitos anos foram difíceis. E eu não tenho conseguido viver tanto quanto os meus antepassados, que tiveram uma vida tão dura como a que eu tive. Jacó deu a sua bênção ao rei e foi embora. E José deu ao pai e aos irmãos terras na melhor região do Egito, perto da cidade de Ramsés, como o rei havia ordenado. Essas terras se tornaram propriedade deles, e eles ficaram morando ali. José dava mantimentos ao pai, aos irmãos e aos parentes, conforme as necessidades de cada família. Não havia alimento em lugar nenhum, e a fome aumentava cada vez mais. Os moradores do Egito e de Canaã ficaram fracos de tanto passar fome. O povo comprava mantimentos e José juntava todo o dinheiro e o levava para o palácio. Quando acabou todo o dinheiro do Egito e de Canaã, os egípcios foram falar com José. Eles disseram: Por favor, nos dê comida. Não nos deixem morrer só porque o nosso dinheiro acabou. José respondeu: Se vocês não têm mais dinheiro, tragam o seu gado, que eu trocarei por mantimento. Os egípcios levaram a José cavalos, ovelhas, cabras, bois e jumentos, e em troca ele lhes deu mantimento durante todo aquele ano. O ano passou e no ano seguinte foram dizer a José: Senhor, não podemos esconder o fato de que o nosso dinheiro acabou e que os nossos animais agora são seus. Não temos mais nada para entregar a não ser os nossos corpos e as nossas terras. Não deixe a gente morrer. Compre a nós e as nossas terras em troca de alimentos. Seremos escravos do rei e ele será dono das nossas terras. Dê-nos mantimento para que possamos viver e também sementes para plantarmos. E assim a terra não se tornará um deserto. Então José comprou todas as terras do Egito para o rei. Todos os egípcios tiveram de vender as suas terras, pois a fome era terrível. Assim a terra ficou sendo do rei, e José fez dos egípcios escravos no país inteiro. José só não comprou as terras dos sacerdotes. Eles não tiveram de vendê-las, pois o rei lhes dava certa quantidade de alimentos, e assim eles tinham que comer. Então José disse ao povo: Agora vocês e as suas terras são do rei, pois eu os comprei para ele. Peguem aqui sementes para semearem nos campos. Do que colherem, deem a quinta parte ao rei. Usem as outras 4 partes para semear e para alimentar vocês.
os seus filhos e as pessoas que moram com vocês. Eles responderam: O Senhor salvou a nossa vida e tem sido bom para nós. Seremos escravos do rei. Assim, José fez uma lei que existe até hoje. A lei é a seguinte: em todo o Egito, a quinta parte das colheitas pertence ao rei. Só as terras dos sacerdotes não ficaram para o rei. Só um momento que eu já vou continuar a leitura aqui do capítulo 47. O último pedido de Jacó. Os israelitas ficaram vivendo no Egito, na região de Gozém, onde compraram terras e tiveram muitos filhos. Jacó viveu 17 anos no Egito, chegando à idade de 147 anos. Quando sentiu que ia morrer, Jacó mandou chamar o seu filho José e disse: Se lhe posso pedir um favor, põe a mão por baixo da minha coxa e jure que será fiel e honesto comigo nisto que vou pedir. Não me sepulte no Egito. Quando eu morrer, tire o meu corpo do Egito e me coloque na sepultura dos meus antepassados, a fim de que eu descanse com eles. José respondeu: Eu farei o que o Senhor está pedindo. Então jure, disse Jacó. José jurou, e aí Jacó se inclinou sobre a cabeceira da cama e orou. Veja que o foco dessa história é mostrar, que José continua como governador do Egito e que a fome continuava muito forte na região. Os próprios egípcios não tinham mais dinheiro para comprar os mantimentos, venderam os seus animais e por fim venderam as suas terras e se venderam para o rei, se tornando escravos. E é nesse momento então que José estabelece a lei que no Egito a quinta parte pertence ao rei e que nas terras dos sacerdotes não ficaram para o rei. A história é bem interessante, que mostra aí como é que todo mundo se subordina ao rei lá no Egito. Mas no final do capítulo a gente vê que Jacó pede um favor para José, que ele não seja enterrado ali, que ele seja enterrado junto aos seus antepassados. Eu quero destacar nessa história essa parte final, a parte em que Jacó, mesmo tendo morado aí mais de 17 anos no Egito e sentindo que a sua hora de morte estava próxima, pede para José que seja sepultado junto aos seus antepassados. Mostra que Jacó continuava fiel a Deus, continuava fiel ao seu pai, ao seu avô, e isso era muito importante para ele. A minha reflexão é que nós também podemos continuar a Deus, independente de todas as dificuldades, de todos os momentos difíceis, nós podemos sim continuar fiéis a Deus até a nossa morte. Era isso, pessoal. Um grande abraço e até o próximo capítulo.